Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por mais um dia na tua santa e maravilhosa presença. Te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estudar a tua palavra. Nos permita praticá-la. Nos permita te honrar e testemunhar de ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Queridos irmãos, bom dia. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e o título da nossa lição de hoje é Oração de Davi, orar é se transformar. Nós vamos iniciar nossa lição com algumas informações sobre Irineu de Lyon, que é citado logo no primeiro parágrafo da nossa revista. Irineu de Lyon foi bispo grego, teólogo e escritor, nasceu na província romana da Ásia Menor, provavelmente em Esmirna. O livro mais famoso dele, dentre os que ele escreveu, tem por título Contra Heresias, que revela suas ideias contrárias ao gnosticismo. O gnosticismo era uma forte ameaça aos ensinamentos da igreja primitiva. Ele foi considerado um dos primeiros grandes teólogos cristãos, pregava o episcopado, as escrituras e a tradição. Irineu de Lyon, ele passou a ser considerado como um santo pela Igreja Católica, Ortodoxa e Protestante da Comunhão Anglicana e Luterana. Até hoje, no dia 28 de junho, comemora seu dia. Ele, durante algum tempo, atuou como sacerdote missionário na Igreja de Luduno, que ficava localizada na Gália. Hoje corresponde à atual cidade de Lyon, que é a terceira maior cidade na França. Ele morreu por volta de 202 depois de Cristo, não se sabe qual é a causa. Pode ter sido por perseguição movida pelo imperador romano Sétimo Severo ou nas mãos de hereges. Ele foi enterrado sob a igreja de São João, que também fica localizada na cidade de Lyon. Aqui a gente tem um vitral construído em homenagem a ele, uma foto da cidade de Lyon. Eu tive a oportunidade de morar durante 6 meses nessa cidade, eu, meu esposo e meu filho, graças a Deus, durante meus estudos na França, uma cidade belíssima. Aqui a gente conheceu também essa igreja, que é a igreja de São João, uma igreja que fica localizada na região de Lyon Velho. E aqui a frase que abre a nossa lição. A frase que diz: a glória de Deus é um ser humano completamente vivo. A frase escrita por Irineu de Lyon. E o que ela tem, de fato, a ver com a nossa lição? É que, segundo o nosso autor, a glória de Deus é um ser humano completamente vivo, descreve bem a Davi. Essa frase descreve Davi, descreve a trajetória de vida de Davi. Antes de falar sobre os ensinamentos que podemos tirar da oração de Davi, uma oração transformadora, vamos voltar no tempo e observar a trajetória, alguns eventos da trajetória de vida de Davi, para compreender o que esses eventos trazem de tão relevantes à oração de Davi. De pastor Mirim a rei de Israel. Quem foi Davi? Talvez você prefira lembrar de Davi como caçula de Jessé, que pertencia à tribo de Judá, o neto de Ruth e Boaz, aquele que nasceu em Belém, ou aquele que tinha um pai muito rico e respeitado na cidade, ou rapaz ruivo de belos olhos e de boa aparência. Talvez você lembre de Davi como um rapaz que foi treinado para ser pastor de ovelhas e que enfrentou ursos e leões. O escolhido de Deus, ungido pelo profeta Samuel, cujo Espírito Santo do Senhor se apoderou dele. Aquele que tocava a harpa e o espírito maligno que estava no rei Saul o deixava imediatamente. Talvez você queira lembrar de Davi como aquele que venceu o gigante dos filisteus, Golias. O gigante que nem aquele mais preparado, mais bem armado do exército de Israel teve coragem de enfrentar. Mas o pastor de ovelhas, Davi, com uma pedra em sua tiradeira, conseguiu vencer.
Talvez você queira lembrar de Davi como aquele que tornou-se amigo do filho do rei, Saul, Jonatas. Uma amizade que a Bíblia faz questão de citar, uma amizade íntegra e sincera. Aquele que era amado pelo povo, que as mulheres cantavam e recebiam com canções para saudá-lo quando ele chegava das guerras, sempre com vitórias. Invejado pelo rei Saul, que tentou matá-lo várias vezes, mas sem sucesso. E por isso o fez fugir para Nob e depois para Gad, onde recebeu treinamento, tornando-se um guerreiro. Talvez você prefira lembrar de Davi como aquele que conquistou os clãs de Judá, que gostavam do rei Saul, ou aquele que após a morte de Saul e de seu filho finalmente tornou-se rei de Israel, aquele que construiu seu castelo no Monte Sião, ou que conquistou muitas vitórias contra vários povos, ou que construiu estradas, fortaleceu o comércio e trouxe muita prosperidade para Israel. É possível que você queira lembrar do rei Davi como um homem que pecou, e não apenas pelos grandes feitos que realizou na trajetória de sua vida. Você lembra que o rei Davi foi aquele que praticou adultério com Batseba? Segundo a Bíblia, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era essa mulher muito formosa à vista, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Você lembra que Davi também foi o rei que conspirou a morte de Urias, o esposo de Batseba, com quem ele cometeu o adultério? Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E, saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Talvez você se lembre que Davi foi o rei e o pai omisso diante do estupro de sua filha Tamar, cometido pelo seu meio-irmão Amon. Segundo a Bíblia, depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse: Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vá à casa de seu irmão Amon e prepare algo para ele comer. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça, Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. Perceba que Amon, filho de Davi, comete uma sequência de erros. Mente para o pai, finge estar doente, ele atrai a sua irmã para uma cilada cruel, né? Estupra a sua irmã, um ato perverso contra alguém que ele deveria proteger, cuidar e amar. Seu pai, Davi, ao saber de tudo isso, da tristeza de sua filha Tamar, diante de tal perversidade, diante de um ato que lhe deixava naquela época desonrada, desolada,
Uma tristeza enorme para Tamar causou o seu meu irmão. Uma tristeza que feria profundamente o seu corpo, a sua alma, a sua honra. E nada fez o seu pai, nada fez o rei de Israel. Davi ficou furioso. E apenas isso. Não há relatos na Bíblia sobre alguma ação cometida por Davi diante dos atos de Amon. A túnica que Tamar rasgou era uma túnica específica para jovens virgens de sua época. Rasgar essa túnica, pôr cinzas na cabeça, sair chorando em alta voz, era quase como uma denúncia naquela época que algo muito grave haviam lhe feito. Mas, ao saber de tudo isso, Davi nada fez, apenas ficou furioso. Nós vimos uma sequência de atos, de eventos que revelam pecados de Davi. E isso nos mostra que Davi era um rei, mas não deixou de ser um homem pecador como qualquer outro homem pecador. Davi mostra com isso, na sua trajetória de vida, de grandes conquistas e vitórias, honra, de grandes eventos que marcam a presença de Deus, a unção do Espírito, grandes transformações também. Esses eventos revelam transformações de dentro para fora e transformações que são evidenciadas em todo o contexto de Davi. No contexto social, no contexto econômico, religioso, tudo influencia a vida de Davi. São eventos em que a gente percebe que um pastor mirim passa a ser rei da história de Israel. É uma transformação muito grandiosa. Pense em um pastor de ovelhas, de repente virá um guerreiro. Um homem que agora conquista povos, que vai à guerra, que traz vitórias em cima de vitórias. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas nem mesmo isso o impediu de pecar. São pecados que evidenciam que ele era um homem, mas não impediram de fazer aquilo que o verdadeiro servo de Deus deve fazer diante do seu pecado: arrepender-se genuinamente. A oração de Davi revela seus altos e baixos, mas também revela a sua íntima relação com Deus diante de todos esses eventos que ele passava, de todos os momentos que ele vivia. Nesse momento, nós vamos começar a observar as lições que a oração de Davi pode trazer para a nossa vida. Temos 4 ensinamentos muito relevantes para a nossa vida que podemos tirar da oração de Davi. Mas eu gostaria de chamar a atenção para todos os fatos que nós relatamos da história de Davi. Lembrem-se sempre de que Davi foi aquele escolhido por Deus, dentre aqueles homens fortes, notáveis, que encheram os olhos do profeta Samuel. Mas lá estava aquele que não foi notado por Samuel, que talvez Samuel nem acreditasse que pudesse ser, mas era exatamente aquele que Deus queria. E o Senhor enfatiza no livro de Samuel que ele não vê como o homem vê. Graças a Deus por isso, né? Deus tem uma visão especial de nós. Davi foi escolhido por Deus. Davi, na sua trajetória, foi aquele que se destacou no povo de Israel quando venceu o gigante Golias. Deus estava com Davi e venceu de uma forma simples, diante dos olhos de todo o exército dos filisteus e de Israel, com uma pedra apenas. Perceba que Davi tem uma transformação intensa, deixando de ser pastor para ser um guerreiro. Posteriormente, deixando de ser um pastor, de ser um simples guerreiro, um simples servo do rei Saul, para ser o rei de Israel. Essas transformações marcam profundamente a vida de Davi. É preciso ter coragem para viver essas transformações e continuar sendo um servo fiel a Deus.
Quantas pessoas sofrem transformações nas suas vidas e abandonam a fé, abandonam a Deus pelo dinheiro, pelos amigos, por uma transformação qualquer? Será que nós estamos prontos para sofrer transformações, mas não deixar que elas mudem a nossa essência, mudem quem nós verdadeiramente somos? Davi foi esta pessoa. Mesmo em momentos em que pecou, Davi também teve coragem para sofrer as transformações que precisava, buscando ao seu Deus, buscando o perdão necessário no Senhor, arrependendo-se genuinamente. Vamos observar 4 desses ensinamentos vindos da oração de Davi e o que temos a aprender com eles. O primeiro ensinamento que a oração de Davi nos traz é que nós devemos orar com Deus e não apenas a Deus. Só que para isso é preciso saber qual o significado de Deus para você. Você sabe? Quais são as experiências que você tem vivido com Deus? É preciso saber o que Deus significa. Davi sabia quais eram os significados, o que ele significava verdadeiramente para ele, porque as experiências que ele tinha vivido com Deus, a forma como Deus se revelava para Davi, lhe permitia essa relação próxima, a ponto de ele orar com Deus e lhe atribuir significados como minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, meu refúgio, meu escudo, meu poderoso Salvador, minha torre alta, meu abrigo seguro. Perceba que a vida que Davi levava, uma vida de guerra, ele vivia para guerrear, termina influenciando o seu vocabulário. Quando ele fala torre alta, escudo, refúgio, fortaleza, são termos muito próximos daqueles que guerreiam. Mas esses são atributos, são significados que ele dá a Deus diante das situações que ele vivia, né? Situações de guerra, situações de fuga, quando muitas vezes o rei Saul tentava matá-lo. Então, Davi sentia a presença de Deus, a proteção, os livramentos. E essas vivências, essas experiências, terminavam dando a Davi significados de Deus para a sua vida. E isso termina influenciando na forma como nós oramos, como nós nos comprometemos, como nós adoramos e somos gratos a Deus. Se o que nós sabemos sobre Deus, sobre seu amor, sobre seu poder, sobre sua vontade não alimenta a nossa vida de oração, não se transforma em adoração, em compromisso com Deus, nós estamos automaticamente em aliança com o diabo. Orar com Deus também nos pede consciência dos atos de Deus na história. Esse é o segundo ensinamento que a oração de Davi nos mostra. Veja, Davi, na sua oração, nos traz à memória fatos da história em que Deus revela que não está parado, que revela o quanto Deus trabalha pelos seus, que Deus atua na história. Você já parou para observar o que está acontecendo no seu entorno, o que está acontecendo na história? Já parou para pensar o que será que Deus está fazendo na história? Você já pediu para Deus lhe incluir no que Ele está fazendo na história? Porque Deus não está parado. Davi, na sua oração, faz menção à libertação do Egito, ao livramento no Mar Vermelho, a aliança do Sinai, a livramentos que Deus lhe deu durante a sua trajetória. Então, ele revela a partir desses eventos o quanto Deus trabalha pelos seus e que ele não está parado. O chamado de Deus para nós consiste exatamente na possibilidade de construir o futuro com ele. Preste atenção no que Deus está fazendo na história. Preste atenção e peça para Deus. Peça para Deus lhe incluir no que Ele está fazendo. O terceiro ensinamento relevante que encontramos na oração de Davi
quando ele fala de todo o contexto que vive, que nós devemos orar com disposição de lutar pela obra de Deus, independente do contexto e das circunstâncias em que estamos vivendo. Você está disposto a realizar a obra de Deus? É importante considerar que a luta pelo reino de Deus não se dá à margem das condições históricas, sociais e culturais a que estamos submetidos. Então, é importante considerar que muitas vezes nós estamos em situações que são adversas e que nós não podemos esperar que elas sejam favoráveis a nós. Elas simplesmente vão acontecer e nós precisamos estar dispostos para que essa luta ela aconteça. Não há condições que impeçam o trabalho do Espírito Santo. Então, independente de que condições sejam essas, históricas, sociais e culturais, é importante entender que não é a nossa força, a nossa inteligência, o nosso trabalho que vai definir o trabalho de Deus. Nós precisamos sim estar dispostos a realizá-lo, mas quem define, quem determina este trabalho, de fato, é o Espírito Santo. E contra a ação dele não haverá impedimento. Ninguém que tenha decidido viver uma vida santa e dedicada a Deus encontrou circunstâncias favoráveis. Não importa aonde quer que você vá, em qualquer tempo, essas circunstâncias não serão favoráveis. Se olharmos o tempo de Davi, de Jesus Cristo, a igreja primitiva, as circunstâncias não eram favoráveis para eles e não serão para nós. Basta levar em consideração que queremos fazer a vontade de Deus, queremos uma vida de santificação, as circunstâncias não serão favoráveis. Mas uma coisa é certa, e Davi nos mostra mais uma vez, a partir da sua oração, o que nós devemos considerar, o que nós devemos fazer. Com o teu auxílio enfrento uma tropa, com o meu Deus salto uma muralha. Perceba que Davi venceu o gigante Golias, Davi venceu várias guerras, Davi era rei, Davi era amado pelo povo, Davi conseguiu tantas coisas, mas isso não foi suficiente para fazer com que Davi se gloriasse, para fazer com que Davi esquecesse que nada do que conquistou, conquistou sozinho. Que na verdade o que alcançou, alcançou porque Deus estava com ele. Porque Deus foi a sua força, foi a sua rocha, o seu libertador, o seu escudo. E ele revela para a honra e glória do Senhor que tudo que ele conquistou veio das mãos do Senhor. Quando ele diz, com o teu auxílio enfrento uma tropa, com o meu Deus salto uma muralha, ele atribui ao Senhor todas as conquistas, tudo que ele consegue fazer. Ele diz, com o Senhor consigo fazer qualquer coisa. E nós devemos fazer sempre isso, lembrar que com Deus podemos todas as coisas. Davi reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. A partir daqui, começamos a entender, talvez um pouco, por que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele é um homem que se entrega completamente nas mãos de Deus e dá ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor por tudo que é, por tudo que fez, por tudo que conquistou em sua trajetória, em sua vida. Orar com coragem para mudar. É o quarto ensinamento que nós podemos tirar da oração de Davi. Você sabia que um coração transformado é a maior prova de uma verdadeira vida de oração diante de Deus? Quando lemos a oração de Davi, quando lemos vários salmos e como Davi orava a Deus nos diversos momentos de sua vida, momentos de júbilo, de alegria pelas suas conquistas, momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de arrependimento pelos pecados cometidos, nós vemos o quanto Davi
conhecia Deus, tinha uma relação íntima com Deus, próxima, sabia os significados de Deus para a sua vida, na sua vida. E percebemos o quanto isso transformava a vida de Davi. Transformava porque, mesmo ele sofrendo mudanças na sua vida exterior, essas mudanças não alteravam a sua essência. Ele continuava sendo um servo de Deus, verdadeiro, fiel, continuava adorando, ele se aproximava mais de Deus. As mudanças que Davi sofria eram mudanças de dentro para fora. As verdadeiras mudanças eram essas que eram de dentro para fora. Quando nós observamos a história de Davi, verificamos que ele adorava a Deus, era um homem rendido a Deus, um homem que se entregou nas mãos de Deus, que se fez amigo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Não por acaso, Deus abençoou os caminhos de Davi. Deus deu livramentos a Davi. Deus esteve com Davi nos desafios mais intensos, que foram aqueles em que ele nem estava apto a vencer, como a luta com Golias, como as fugas do rei Saul. Pensem um pouco, irmãos, quantas maravilhas Deus operou na vida de Davi. Desde a sua escolha, o momento da sua unção, quando Samuel foi até a casa de seu pai, diante daqueles irmãos todos que poderiam ser escolhidos, logo quem? O pastor de ovelhas. Davi sabia quem era Deus. Ele sabia quem adorava. Não à toa, quando Davi pecava, buscava se arrepender genuinamente, se voltar rapidamente para Deus. Quando Davi cometeu o adultério e foi exortado pelo profeta Natã, Davi buscou em Deus o perdão, arrependeu-se. Em Salmo 51, nós podemos ver o reflexo desse arrependimento. Uma oração que mostra um coração verdadeiramente arrependido. No versículo 1, tem escrito: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi diz: as minhas transgressões. Ele não diz: olha, Senhor, eu pequei porque a mulher era bonita, eu pequei porque minha vida estava difícil, eu estava passeando ali no terraço, e de repente vi aquela mulher e não aguentei. Não, ele diz: olha, eu pequei segundo as minhas transgressões. Eu pequei. Mais à frente, quando nós lemos esse Salmo 51, ele fala: eu pequei contra ti. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Davi traz para si toda a responsabilidade dos seus atos. Ele reconhece e não esconde nada do seu Deus. Ele é verdadeiro com o Senhor. Ele teme a Deus e sabe que não pode mentir para Deus. Não pode criar atalhos na sua comunicação com Deus. Quantas pessoas, quando vai conversar com Deus, querem fazer isso, querem inventar desculpas para os seus atos errados. Reconheçam que estão errados, reconheçam o pecado. Não vamos temer. Precisamos ter coragem para mudar. Ter coragem para mudar é ter coragem para admitir quando nós estamos errados. Admitir para Deus e admitir para o nosso próximo também. Isso é uma tarefa muito difícil, mas é necessária, porque somos servos do Deus Altíssimo e é isso que Deus espera de nós. Quando nós colocamos nossas vidas na mão de Deus, nós estamos entregando para que Ele cuide e nos mostre o melhor caminho, a melhor forma de viver. Estaremos seguros. E se a gente cair, ainda assim, Deus mostrará a melhor forma de nos levantar. Quem procura preservar a sua vida irá perdê-la. E quem a perder, este a preservará. Lucas 17:33. Entregar a vida ao Senhor é abrir mão de viver como eu quero e bem entendo, para viver segundo o padrão de Deus, segundo a vontade de Deus, na certeza de que Ele fará o melhor por nós. E foi isso que Davi fez em toda a sua trajetória. E é por isso que a sua história marca profundamente a sua vida e traz grandes ensinamentos para nós.
Algumas lições são importantes. A primeira é que precisamos orar com Deus e não apenas a Deus. Para isso, não esqueçam, é preciso saber o que Deus significa para você, quais as suas experiências com Ele. Precisamos também estar atento ao que Deus está fazendo na história e orar para que Ele nos inclua no que está fazendo. Não se esqueça, Deus não está parado, Ele está trabalhando na história. Precisamos estar disposto a lutar pela obra de Deus, na certeza de que o Espírito Santo nos capacita para realizar o trabalho independente das condições. Mas lembre-se, as condições e as circunstâncias, elas geralmente não são favoráveis para aqueles que querem fazer a obra do Senhor, para aqueles que querem viver uma vida de santificação. Mas o Espírito nos capacita, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Precisamos orar com coragem para mudar e suportar os reflexos das transformações que iremos viver durante toda a trajetória de nossa vida de serviço ao Senhor, durante a nossa caminhada com Deus, na certeza de que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Amém.